Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 13 de setembro. Agradecendo sua audiência, sua companhia, e você que está chegando agora pode rever o programa por completo acessando o site www.oriobranco.net. O programa também será exibido amanhã, reapresentado amanhã, dia 14 de setembro. Nossos convidados de hoje, o Dr. Sanderson Moura, advogado e pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, pelo Cidadania Antigo PPS, provavelmente, e o deputado estadual Roberto Duarte, presidente da Executiva Municipal do MDB. Narciso, antes do intervalo, vocês queriam fazer uns questionamentos. Quais são eles? Eu quero falar de dengue, porque ontem eu me preocupei de estudar não é epidemia, não, é a pandemia de dengue que tomou de conta do Brasil, uma pandemia. E no Acre o aumento. Não. Narciso, permita eu só complementar e você prossegue. E não só com o dengue, uma série de doenças já que tinham sido debeladas no passado estão retomando. E, há 100 anos atrás, Oswaldo Cruz, através de uma campanha primorosa, extinguiu todas essas doenças consideradas de terceiro mundo. Febre amarela, dengue, chikungunya, etc. E até a hanseníase está voltando. Escuta, deputado. A Organização Pan-Americana de Saúde fechou um relatório esse mês agora, que só este ano já foram registrados 1.400.000 casos de dengue. 1.400.000 casos de dengue. No país. E com uma particularidade absolutamente esquisita. 70% dos casos de dengue registrados este ano, que foi 600% maior do que registrado o ano passado, 600%, que o ano passado houve 250.000 casos de dengue, aconteceram no estado de São Paulo e Minas Gerais. Aí vem esse questionamento. São Paulo hoje é governado por um homem que não é hora de falar de eleição, é hora de falar de gestão, que é o João Dória. João Dória. Eu pergunto, e por incrível que pareça, a região menos afetada de dengue, embora nós reclamamos dos casos que acontecem aqui no Acre, está sendo a região norte e nordeste do Brasil. E estão fazendo um paredão para a dengue de São Paulo e de Minas não entrar no Nordeste e na Amazônia. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, o mais rico, e Minas Gerais é o segundo caso mais rico. Então, por que é que isso acontece? Mais uma vez, nós vamos tratar de gestão com educação. Na minha concepção, falta também, por parte da população, uma conscientização do que se deve fazer para se prevenir para o aumento da dengue, como você está dando como exemplo. Existem outras doenças que estão surgindo. Nós tivemos casos de meningite ressurgindo, né? Você acabou de citar hanseníase e tal. Quer dizer, então, também? Está aumentando em alguns estados. Então, quer dizer, eu acredito que a gente precisa trazer uma conscientização através de uma campanha de educação à população para que a gente possa buscar uma solução, não, mas a diminuição dos problemas que hoje envolvem o nosso estado de São Paulo, o nosso estado do Acre. Nós tivemos um aumento aqui dos casos de dengue. Hoje mesmo eu via nos sites locais a divulgação, um aumento grande aqui de casos de dengue. Eu não me lembro o percentual, mas um aumento Todos grande. cresceram. Todos cresceram. Agora eu vejo isso aí, essa questão de doença, eu vejo de forma diferente. O caos que nós estamos vivendo, caos social, caos de confusão, essa corrupção endêmica que a gente vive no Brasil. É só pegar o exemplo de uma casa que vive em confusão, para ver o que é que acontece dentro de uma casa que não há harmonia, que não há paz, que não há entendimento, para ver o que é que causa dentro daquele ambiente, onde as doenças muitas vezes encontram um solo fértil para poder voltar. Quem imagina que doenças como essas, que já seriam erradicadas da vida social, elas começam a surgir? É o caos social, a falta de ética, a falta de respeito, a confusão, a falta de liderança que possam impulsionar pensamentos melhores na nossa sociedade. Eu vejo tudo isso como esse caos social que tem sido o caldo necessário para que novas doenças possam surgir.
E eu volto aqui, Osmir, a falar. Para mim não é a nossa sociedade de administrar uma prefeitura, um Estado, só uma questão orçamentária. O que a gente vê os problemas do país não são questões só orçamentárias. São questões de ordem ética. Todos nós sabemos disso. A corrupção que toma de conta dos poderes, mas a forma muitas vezes equivocada de combatê-las, que gera novas corrupções, até mesmo dentro das instituições. Nós continuamos vivendo o mesmo problema ainda que o Brasil está. A falta de ética dos seus dirigentes. Mas, enquanto olha, nós não superarmos Sandro, essa questão, o Brasil continuará a viver essa situação. Você deu uma olhada no orçamento da União para 2020? Deu pelo menos uma olhada. Você viu o déficit? Ali não tem nada de corrupção naqueles números. Pode até ter depois. Ali é frio, um número frio. Você viu o déficit previsto para 2020? Mas isso não tem nada a ver com corrupção, esse orçamento que não, nós temos à disposição? Não. O que está lá o antes, o depois, não, a administração. O que está lá, não. Nós temos difícil. que ver os números que estão lá. Agora, se com esses valores vão amanhã fazer corrupção, é outra história. Mas os valores são frios e matemáticos. O combate à corrupção, ou eu diria, Santos, hoje, o combate à corrupção ele é permanente. A ética, nós não vamos construir. Ou a gente tem ou não tem. Então, dentro de uma gestão, por exemplo, a gente pode ter um cabeça ético, programático, que combata a corrupção, mas se nós tivermos uma fruta podre no meio do caminho, a gente sabe que vai envenenar toda aquela... Trabalho de transformação social é de longo prazo. Né? Entrar um prefeito e transformar tudo. Né? Nós precisamos de uma visão de longo prazo, de uma nova visão política para o país. E isso não é de uma noite para o dia. Ô Santos, meu querido, dos anos que restar da minha vida, perderá meu voto o candidato que falar que eu sou honesto. Eu não sou corrupto, porque isso não é qualidade para política, isso é obrigação. É obrigação. O Brasil já passou por 2 candidatos a presidente da República que, em nome do combate à corrupção, levou esse país para o suicídio. Foi Jânio, com a sua vassoura que... E o Collor. E o Collor. Então, outra coisa. Bolsonaro agora combate a corrupção também, né? Mas o caso dele ainda não tem nada assim muito sério, é apresentado. A corrupção não é responsável direta pelo desequilíbrio fiscal do país. Ela é, sim, responsável direto e fulminantemente pela liquidação moral do país. São 2 coisas distintas. Essa Lava Jato, que se arvora de ter recolhido 2,5 bilhões de recursos recuperados da corrupção, ela já tem um prejuízo de mais de 500 milhões ao país, ao seu desenvolvimento econômico. Obrigado. Hein? É complicado. Se você for fazer uma análise prática dentro dessa situação, com certeza, o prejuízo causado hoje ao país é grande. Porque o combate à corrupção, olha, a heresia da situação. Mas não deixa de ser, a corrupção um grande problema do Brasil. Mesmo combatendo a corrupção, continua sendo a corrupção um grande problema do Brasil. Mas em termos de números, não, Crendoce. Em termos de números, não. A corrupção, ela traz uma série de males, inclusive da credibilidade. A moral, é moral. Passa para o exterior e tudo. Mas em termos financeiros, falta de credibilidade. Em termos financeiros, esse exemplo que o Narciso acabou de dar é importante. O combate à corrupção tem que ser permanente. Mas não é em nome disso que se vai administrar. O Narciso tem que estar correto. Eu sou honesto, vote em mim. Não, tem que ter um plano de governo para dizer que veio. Execuível, né? Execuível. Chega de prometer, a gente está cansado também. A construtora Norberto Odebrecht, ela tinha obras... Eu vou tomar só um cafezinho aqui para me acalmar. Então serve um cafezinho para o Narciso também, que ele está meio nervoso. Tinha obra em 40 países do mundo e nos países mais desenvolvidos do mundo. Narciso. Tinha 200 mil funcionários, hoje tem 40 mil, né? Não, mas não é esse aspecto que eu quero dizer. A Odebrecht, a Lava Jato recolheu 2 bilhões de dinheiro roubado pelas várias empresas. Levou à falência a Odebrecht, que ela sozinha
deve aos bancos públicos oficiais, BNDES, Caixa Econômica, BNDES, 70 bilhões de reais. Pronto, é um exemplo. Narciso, o cafezinho aqui que o Osmir serviu para você, para você se acalmar. Não, a corrupção, o combate à corrupção, não deve ser bandeira de lava-jato. Tem que tirar o nome de lava-jato do combate à corrupção, porque os próprios condutores da corrupção, da lava-jato estão sendo acusados para praticar corrupção jurídica. Continua sendo a corrupção, né? Combate a corrupção com corrupção. Agora, como é que combate essa corrupção se, na minha opinião, a corrupção parece que está no DNA das pessoas? Não está mais no executivo, no legislativo, no judiciário. É claro que nessas instituições, nesses poderes, parece que quanto mais ladrão, mais querido. É a visão que a gente tem. Como é que se combate essa corrupção? Eu acho que, em primeiro lugar, é com exemplos, com educação. Mas a gente tem um probleminha no Brasil, e aqui eu quero ser muito sincero com todos vocês, todos que estão nos assistindo, que é aquela vontade de tirar vantagem do outro. A vontade de tirar vantagem dos outros. De que forma? Tu tá na padaria, aí tu pega um troco, tem 15 centavos a mais. Tu sai dali e comemora que tu ganhou 15 centavos a mais ao invés de devolver. Tu tá na fila do supermercado. A pessoa que está na tua frente se distraiu, tu passou na frente dela. Tu conta vantagem em cima daquilo ali. São pequenas coisas, Narciso. São pequenas coisas que acontecem conosco aqui no Brasil que tem que se mudar. Como é que vai se mudar? Com educação, com conscientização. Mostrar que nem sempre levar vantagem, e por mínima ou maior que ela seja, é melhor em detrimento do próximo. Mas, deputado, deixa eu só fazer aqui um complemento do que o senhor está falando. Muitas vezes, eu não estou justificando aqui as pessoas não serem honestas, mas muitas das coisas que acontecem é por falta também de ação do poder público. Existem, por exemplo, leis que regem certos sistemas. Vou dar um exemplo. Fila do banco. Tem uma lei que você não pode permanecer mais do que certo tempo lá na fila do banco. Perfeito. Não é colocado em prática. Aí o cidadão vai para o banco apressado, tendo um monte de coisa para fazer, tem uma oportunidade, furou a fila. Então, se tudo fosse cumprido à risca, se houvesse uma fiscalização, se houvesse cumprimento daquilo que é determinado, as pessoas talvez tivessem mais consciência também. Mas é um problema, viu, Roberto? Mais, nós, enquanto cidadão, fiscalizássemos mais, soubéssemos mais nesses nossos direitos e buscássemos os nossos direitos, talvez a gente mudasse esse pensamento. Porque a gente, Narciso, permite, porque a gente critica muito os poderes, mas nós temos que fazer uma ressalva. A grande maioria dos membros, quer do Poder Judiciário, quer do Poder Legislativo e do Executivo, são homens de bem e mulheres de bem. Nós temos que colocar isso de uma forma clara. Nós não podemos aqui estar generalizando poderes. Agora, à medida que tem um caso, contamina todo o processo. Esse país precisa ter uma revolução cultural de longo prazo. Eu vou dar um exemplo. Você vai aqui nas vagas de deficientes idosos, é um exemplo bem claro. A gente vai ali naquele shopping, uma vez aconteceu até comigo. Um rapaz vai, ocupa a vaga e está escrito idoso, apresentação de cartão. Eu digo, meu amigo, ele disse, não, mas tem não sei quantas vagas aí ainda. É a cultura do nosso povo. Eu gosto muito desse programa, sabe por quê? Porque muitas vezes eu aprendo as coisas com os milímetros. É verdade, é verdade. Ô Santos, o problema desse país não é também de legislação, porque esse país tem 191 mil leis. Tem quase 1 milhão de leis, se for contar tudo, certo, normas e essas coisas. Portaria. O problema desse país é porque, na origem, nós achamos que nós só deveremos fazer as coisas se a lei obrigar ou não obrigar. Vocês são advogados, eu vou me meter num assunto que não peça réplica que eu não sei dar. Já o direito, os países que adotam o direito consuetudinário, é a cultura que determina a convivência das pessoas. País Então, que tem uma visão clássica mas só para eu concluir, diferente. Para concluir. Você sabe qual é o maior mal, a principal corrupção que é praticada neste país? Pegue Machado de Assis em Dom Casmurro e leia.
Ele diz que parte da corrupção no Brasil tem como princípio a vaidade, não o orgulho, a vaidade. Ah, não, eu vou ser prefeito de Rio Branco, então eu posso fazer qualquer coisa. A minha vaidade é ser prefeito, você não tem orgulho de ser prefeito. Tá bom. Mas pergunta para ele alguma coisa. Não, é isso. Perfeito, perfeito. Eu vejo assim, como o Osmir falou, essa revolução cultural. Como é que nós vamos fazer uma revolução cultural se a gente não tem essa visão de cultura, de educação? Nossos políticos não têm. Eu quero ser candidato a prefeito, dos meus mais sinceros objetivos é resgatar uma visão clássica de política para implementar na minha forma de governar. Visão clássica, por exemplo, que conduzir a Europa, que formar os Estados Unidos. No Brasil nós estamos precisando disso ainda. Eu concordo, nós não concordo. temos essa visão de clássica, né, que construir essas grandes nações. Nós ainda estamos passando por esse período ainda. Mas se a gente for comparar o Brasil com a Europa viveu isso que nós estamos vivendo há quase 300 anos, quando foi feita a Revolução Iluminista, as revoluções das grandes ideias, que consolidaram a Europa como um país com grandes nações, e os Estados Unidos também. Nós ainda estamos, vamos dizer, num período trevoso da nossa própria educação intelectual. O Brasil ainda vive isso. E nós precisamos passar por esse iluminismo nacional. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e já voltamos com o terceiro bloco do Tribuna Livre. É rapidinho.